Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast da série Mulheres. A série Mulheres nasceu como um projeto editorial que inspira gerações. Estamos falando de um selo que publica e homenageia mulheres de diversas áreas. Mulheres no espaço, mulheres na educação, mulheres no conselho, mulheres no RH, mulheres na tecnologia. Como eu digo e brinco bastante, mulher que não acaba mais. Essa mulherada tá incrível. E isso faz toda a diferença. Hoje eu trago para você uma coordenadora querida que está com a gente em um dos livros da edição Poder de uma História, Mulheres na Educação, aonde nós lançamos recentemente o livro Mulheres na Educação, volume 2, onde nós reunimos mulheres de diversas partes do Brasil, né, e cada uma traz sua história, traz sua conexão, traz o seu legado, a coragem de ser uma mulher da educação, a coragem de se posicionar como uma mulher da educação num Brasil tão difícil de se trabalhar. E quando a gente fala em educação, a gente fala em busca, a gente fala em resgate. Quantas dessas mulheres passam por essa questão de resgate, de resgatar, inclusive mulheres dentro do mundo educacional, para que elas não desistam. E nós estamos aqui porque o nosso propósito com o selo Série Mulheres é por mais mulheres na educação. A gente não pode deixar isso de lado, porque isso é impacto, é vida. Nós queremos ter mais educadoras, né, que tenham essa sensibilidade, esse amor, porque existe um propósito em ser quem são. E essa mulherada que trabalha em diversas áreas na educação, porque educação não é só ser professora, mas ser professora, gestora, diretora, enfim, são muitas áreas políticas e educacionais dentro de um contexto também corporativo que essas mulheres atuam, verdadeiramente entregando o seu melhor. Vamos à nossa convidada, né. Como você está? Eu estou muito bem, muito honrada em estar aqui falando sobre educação e em especial sobre o papel das mulheres, em especial na educação, que tem sim um diferencial, que vem dessa sensibilidade. Penso que seja, na verdade, algo que nasce com a gente. A maternidade, que é própria da mulher, traz a ela, até por questões fisiológicas, um despertar, um olhar, uma sensibilidade, uma afetividade realmente diferente. E eu vejo que isso, de fato, transforma por um por uma dimensão diferenciada quando se trata de mulher na educação. Não que os homens não sejam imprescindíveis, eles com um outro referencial de força, de caminhar para a vida, mas a mulher, ela consegue fazer da educação um ambiente acolhedor e, portanto, um ambiente que nutre e faz transbordar, faz brotar novas possibilidades, criatividade para a vida, sabe? Transformando realmente. É vida que transforma vidas e a mulher é vida, ela é portal da própria vida. Então, quando a gente fala de educação, já me brilha os olhos. Quando fala de mulher na educação, toca minha alma. Ai, É. que lindo, Andréa. Mas olha, é muito bom, né, e faz toda a diferença quando a gente traz esse calor, esse amor, né, e esse toque da alma. Porque você traz uma carreira, ou seja, você, tá à frente da sua carreira dentro desse contexto de planejamento na educação, e você tem muita experiência, né, às vezes você nem fala muito desse currículo gigante de ser uma mulher que provoca, de ser uma mulher que faz tanta coisa bacana, né, que faz eventos gigantes, porque ninguém conta dos bastidores, e é eventos dentro da educação.
Então trazer você para esse bate-papo é para trazer também o olhar dessa mulher, né, o olhar dessa mulher que escolhe quem são os palestrantes, que faz a curadoria de quem é que vai realmente trazer algo que vai impactar um professor, que vai trazer consciência, que vai mudar esse contexto, que está junto, né, ali próxima, né, da nossa parte governamental referente à questão da educação, e eu acho que falar sobre isso é te respeitar também, né, dentro desse cenário, dessa entrega que você faz. É interessante quando você traz isso, né, de um currículo, de um caminhar, e ainda hoje comentando com colegas de trabalho sobre ter titularidade de doutor, de mestre, isso é um mérito, isso é uma conquista. Mas eu acho que a grandeza de qualquer carreira é o dia a dia, é esse trajeto, essa entrega, essa presença, é esse eu sou, eu estou porque eu escolhi. E de que modo eu posso entregar o meu melhor? Eu nasci numa casa com uma mãe professora, depois soube, minha avó também foi da educação, então a gente traz, né, para além daquela do brincar, né, da infância, porque quando criança a gente brincava de boneca, de professora, de mamãe, de casinha. Então é muito próprio da mulher, a educação parece que está ali, porque é sobre o cuidar também. E é interessante que eu fui para a educação espelhada assim, sem dúvida, pelo exemplo da minha mãe, que tinha um ideal na alma e ela tinha uma entrega muito linda, verdadeira. E eu fui construindo esse caminho. Eu tive a possibilidade de repente, seguir minhas primas, ir para fora do país, tive a possibilidade de fazer odonto, mas fui para a educação. Depois também fui para o direito, mas a educação sempre falou muito mais alto. E é interessante que você vai construindo sem saber os caminhos que vão se apresentar, né. E aí eu fui comecei na escolinha da minha mãe, depois fui para o ensino municipal, e aí fui para a Profem, que é um espaço que me deu oportunidades de eu mesma reconhecer os potenciais que eu tinha na educação, para além da sala de aula. Fui para a pedagogia sistêmica, que também me trouxe um referencial que me abriu horizontes e me fez ter uma nova postura diante do aluno, diante da sala de aula, e quando eu falo isso eu me arrepio. Eh, eu eu constatei transformações em crianças que eu falei: "Meu Deus, que coisa maravilhosa, que bênção estar nesse lugar e poder ser um canal de transformação de vidas", sabe, de potenciais. Então tudo que eu recebi, eu percebo que de alguma forma eu consigo entregar, e esse equilíbrio vai se equacionando de tal modo que a vida só tem se apresentado com presentes como é o de estar aqui também, que são presentes, é um privilégio, poder falar da educação. Poder coordenar este trabalho maravilhoso da Editora Líder, né, com você à frente, Andréa, não por acaso é Andréa. Mas olha que interessante, né, e uma pena não ter minha mãe mais aqui, mas eu a honro, e também ao meu pai, que foi um exemplo, mas assim, eu a honro a cada passo que dou, e eu tenho certeza que de onde quer que ela esteja, a alma dela transcende, porque este caminho começou muito antes de mim. Né, então é muito lindo isso tudo, e eu quero poder deixar mais, né, porque a vida já me entrega tanto, então tudo que eu puder deixar e é isso, trazer profissionais que possam falar não apenas com professores, mas com educadores, com todos aqueles que lidam com crianças, com adolescentes, com a formação muito mais do que com a informação, né, desses seres, que são seres que precisam, conhecer e identificar o seu maior potencial de vida, né. A escola ela é realmente uma ponte, uma trajetória daquilo que você é e daquilo que você pode vir a ser. Então, na Aprofem, que é o espaço onde eu realmente realizo esses grandes eventos, ali é uma oportunidade que se tem e que me é dada pela confiança no meu trabalho, e também agradeço muito isso a quem conduz a Profem, principalmente na pessoa do presidente, do professor Ismael, da professora Margarida, vice-presidente, essa confiança que eles têm em acreditar que, de fato, a gente sempre vai fazer o melhor e trazer o melhor o que puder, que estiver aí e que esteja à disposição e disponível também para entregar o seu melhor para esses educadores, em especial e sem nenhuma distinção, mas assim, especialmente realmente da rede pública, que é de onde eu sou, e que dali eu conheço as dificuldades.
Então eu quero deixar aqui inclusive o meu a minha honra, os meus cumprimentos a cada profissional de educação que levanta todos os dias buscando fazer, entregar o seu melhor, e que eles tenham a certeza, cada um que me escuta, Andréia, de que não escolheram essa carreira, foram escolhidos para fazer a diferença e nós temos que nos apropriar desse poder. A nossa missão é nobre. Sem a nossa entrega, não há profissão que se materialize. Então eu me sinto honrada, eu não tenho vergonha, como muitos sentem, e eu deixo esse recado: não tenham vergonha de ser da educação, de ser professor, porque esta é a carreira que, inclusive, transforma muitos doutores em quem eles são, não é? É É verdade, isso, ideia, é é verdade. isso. E faz toda a diferença, né. Quando a gente trouxe a ideia de trazer o tema educação, foi abraçar esse tema e trazer esse valor que é real, é genuíno, né, e faz com que muitos se conectem. Veja só, a Bienal do Livro, o primeiro lote já esgotou, o segundo lote já esgotou. Não tem vaga, gente, para ir para a Bienal. Falei: "Como assim? Olha que delícia". E o que que significa isso? Significa que os professores realmente estão trabalhando muito. Sabe por quê? Porque eu não dou o mérito só para a Bienal, que é um grande evento, mas eu dou mérito também para os professores que estimulam esse aluno a ler mais, a buscar mais, porque os professores fazem isso, né. E eu acho que essa entrega e é esse movimento que faz com que uma Bienal em São Paulo aconteça, uma Bienal no Rio aconteça, em outros lugares. Então a gente não pode tirar. Eu acredito muito no valor que a gente traz para a educação, somando com quem é da educação e faz. Porque a prática disso tudo traz para nós, como você falou, a formação de doutores, né. A Andréia Roma está aqui, mas a Andréia teve muitos professores, né, e eu honro cada um deles. Então, o que seria da Andréia se não tivesse, né. A minha mãe, ela foi adotada enquanto criança, e ela foi adotada e a família na qual a adotou, é uma família de educadores e aonde eram diretores de faculdades, aonde tinha ali toda uma articulação, né, dentro da educação. A minha mãe acabou indo só até a conclusão. Veio para São Paulo, se casou com o meu pai e seguiu a vida dela sendo dona de casa. Mas foi uma escolha dela. Ela sempre gostou de costurar e seguiu ali a costura. Mas eu sempre digo o seguinte: a minha mãe sempre foi tão meiga, educada, né. O meu pai não, mais na dele, mais quieto, é o homem que levanta cedo, né, que ia trabalhar, então não estudou, semi-analfabeto. Então eu falo: "Gente, olha quanta coisa a gente vai aprendendo". Por que que eu trago os meus pais como exemplo? Porque os meus pais são base do quê? De disciplina para mim. O meu pai sempre levantava 4 horas da manhã. Então o meu pai me ensinou que a disciplina na vida é parte do sucesso. O meu pai me ensinou, por isso que eu falo, são os professores. A gente já começa com professores base dentro da nossa casa, Sim. né. O meu pai me ensinava desde pequena, eu não sabia porque ele falava tanto nisso. "Olha, você toma cuidado com o seu CPF, você vai ter um CPF, é um número, você precisa cuidar desse número. E você vai cuidar desse número, porque senão vão falar de você". E eu não entendia por que que meu pai falava toda hora do CPF. Eu nunca vi o meu pai com nome sujo, né. Eu falo: "Gente, coisas simples", mas eu tive um professor, eu tive um pai que foi me guiando ali. Então eu falo, eu não posso deixar de citar eles, porque para mim eles são os meus mestres. Sim. Então dentro desse contexto geral que a gente traz para a educação, né, da transformação de cada ser humano, com o apoio não só familiar, mas o apoio de professores que se dedicam, que abrem mão, né, que realmente se esforçam para fazer a diferença na vida daquele aluno, tem que ser valorizado. A gente está falando de salas de aulas, aqui nos nossos livros, a gente tem mulheres que é do mundo corporativo e são educadoras, a gente tem psicólogas que são educadoras, a gente tem várias áreas, mas que se colocam como educadoras. Sim. E a gente sente essa necessidade, né, Déia? Agora, Déia, dentro desse contexto por inteiro, dessa carreira linda que você tem, né, do valor que você traz a cada momento na sua trajetória, como é que é para você estar na coordenação desse livro? Porque quando eu convido as mulheres, eu sempre fico pensando: "Mas o que que será que ela está pensando? O que que está passando na cabeça dela?". É um projeto sensacional, eu estava hoje conversando com algumas coordenadoras que
que eu tinha como reunião, e uma delas me disse o seguinte, falou: "Andréia, eu nunca imaginei, Andréia, que tantas pessoas de outros estados fariam contato comigo, Andréia. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu uma conexão que eu não esperava. Então, eu queria saber de você, porque eu acho que isso num podcast da série Mulheres, inspirado em todo esse projeto editorial, é importante a gente trazer, porque não é um clube da Luluzinha. Não. Não é uma reunião de mulheres, tem impacto social. Detalhe, tem impacto jurídico. Nenhuma outra editora ou instituição aberta ou fechada pode fazer um projeto semelhante a esse, né. Então, assim, a gente construiu um legado, e eu sempre trago como patrimônio histórico, porque para mim é o maior orgulho, saber que um dia eu não vou estar aqui, mas a série Mulheres nasceu, e a série Mulheres nasceu com muitas mulheres que acreditaram, né. Veja você, a gente vai estar na Bienal do Livro, eu consegui gente, eu não posso deixar de falar disso, até me emociono. A gente vai vou controlar. Mas eu consegui 440 mulheres para nos apoiar no Bienal. Então, assim, e nos apoiar, financeiramente. Então, assim, às vezes: "Andréia, você não teria?" Teria, claro que eu teria, né. A gente não chega aqui por um acaso. Hum. Mas o que me emociona é saber que quando eu emiti uma mensagem para as mulheres dos grupos, elas foram tocadas. É muito mais que dinheiro. Muito mais. E quando elas vieram para mim e falaram: "Andréia, eu quero sim, coloca meu nome". E quando a gente colocou o nome de cada uma delas, eu passei para elas, né, como seria, a equipe foi passando, elas: "Andréia, o que você precisar, eu apoio a série Mulheres". Aquilo me tocou de uma tal forma, porque às vezes a gente não tem empresa que nos apoie. Às vezes a gente não tem empresas que apoiem a equidade como poderiam. Porque a gente está falando de uma série única no Brasil e em 182 países, que valoriza o poder feminino, não desfazendo do masculino. Porque quem sou eu sem o masculino? Eu amo meu pai é a minha referência de homem. Eu amo meu marido, meu filho, né. O que seria de mim falar mal de um homem? Eu sou geradora de um filho. Não tem como. Então, quando eu mandei a mensagem para essas mulheres, me desculpa, Déia, não, mas quando eu mandei para elas e elas aceitaram, né, a Bienal, o valor da Bienal é um valor gigante, não é pequeno, mas quando elas aceitaram, eu fiquei tão feliz, né, eu fiquei tão feliz. A gente terminou agora os posts dessa mulher, a gente criou uma campanha que é "Eu sustento essa causa". E essas 440 mulheres estão sustentando essa causa, que é a série Mulheres na Bienal, para ela permanecer na Bienal. E eu falei: "Gente, é lindo demais poder preparar algo, primeiro para o meu público, para as minhas mulheres, e comemorar 12 anos de série Mulheres". Isso se expande, André. 12 anos, sabe, 12 anos cuidando do registro histórico de cada história, de cada mulher, algumas nem mais estão conosco, já foram para um outro plano, mas saber que foi o único livro que ela escreveu, e que a história dela vai continuar, né, então assim, não tem preço, Déia, não tem Não preço. tem. Olha, fazer parte da coordenação e ainda que fosse como coautora, fazer parte da história da série Mulheres, para mim, é mágico, Andréia. Primeiro, que tudo que você fez foi um processo de construção. E aí você vai pavimentando um caminho para que muitas possam seguir, não atrás, mas juntamente a você. E eu citei aqui, né, a importância da educação como formação, muito mais do que informação, em especial nos tempos em que estamos, em que basta um clique e você tem informação fidedigna ou não, você tem. Muito facilmente hoje. Mas quando a gente fala de informação com formação, com estrutura, é diferente. Você traz seus pais, eu trouxe os meus, eles são imprescindíveis, porque a educação começa em casa, né. Educação, ela vem realmente do berço, uma parte da educação, não estou falando ainda da educação institucional, formal, que é necessária para um processo de vida, Sim. né, de mundo, de sobrevivência e tudo mais. Mas é sobre isso. Então, quando a gente o que eu entendo cada vez mais, quando a gente reconhece de onde a gente vem,
com a história que a gente tem e o quanto a gente pode construir a partir daí, né, se engrandecendo realmente de tudo que recebeu, ainda que tenha sido muito pouco. Quando você realiza em si essa certeza de que de onde você vem é tudo o que você precisava para poder ser, e de fato você conecta essas raízes, aí sim, com essas raízes você pode voar. Então quando a gente fala de educação, a gente fala de um processo muito amplo, e ele se traduz aqui nesse livro, Sim, das mulheres na educação, porque nós temos nesses 2 volumes histórias lindas, não de profissionais propriamente que estejam dentro da escola, mas nós temos exemplos, como no primeiro volume, de uma refugiada, né, que chega no Brasil, um idioma diferente, uma terra diferente, e que ela busca caminhos para colocar seus filhos e depois ela passa a ser uma referência para as demais mães refugiadas e ela passa a ser uma palestrante. Isso é um exemplo também de uma mulher potente na educação, né. Então quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar no todo, porque educação é movimento. total. E movimento faz parte da vida. Vida é movimento. Então, todo movimento que acontece em prol de uma evolução, de uma transformação, de um ser humano, daqui para o mais, eu vejo educação presente. Não apenas na figura, eu não posso achar que está nas minhas mãos como professora o toda a responsabilidade sobre uma criança. Não, não. Começa em casa e vai para a escola e tem todo um contexto de sociedade, né. E aí o recado que fica é: quanto de valor a gente precisa realmente ter e fazer ecoar a nossa voz para que instâncias superiores, de fato, não apenas no discurso, nos momentos em que convém, né, mas que de fato acredite e apoie, invista nessa educação. Porque nós estamos vivendo momentos em que muito conhecimento se tem, mas muita superficialidade também, né. A gente não tem evoluído enquanto conhecimento e nação, né. Então, eu acho que é por aí. E esse despertar de consciência é levar para as crianças também, levar para esses alunos também, de que muito mais eles têm dentro do que precisam buscar fora, Com certeza, né. com certeza. Daí eu tô muito feliz por você estar com a gente tá indo para o volume 3, pessoal. Mulheres na Educação, volume 3. Fácil é? Nunca foi. Então, assim, eu não tô preocupada, mas eu sei que tem o Brasil inteiro. Nesse volume 3 a gente vai pensar fora da caixa. A gente quer trazer mais mulheres que estejam na educação como psicólogas, a gente quer assistentes sociais que também são educadoras. A gente vai sair caçando essa mulher. Então, se você conhece uma história linda Na e inclusão. essa mulher que vai trazer inclusão, que vai mostrar o caminho da diversidade, que vai falar: "Olha, equidade existe, vem cá, vem sentar com a gente, vem, procura a gente, vai lá na rede social, indica Andréia, Andréias, né. Olha, eu sou com I, Andréia, e ela é Andréa. Olha, eu quero indicar uma educadora aqui da cidade, que ela é uma referência. Nós temos 27 estados, gente. Não, a gente precisa honrar. Olha, eu tenho uma educadora aqui que já passou de 80 anos. Como assim? Sim. E ela é uma referência para nós. Vamos contar a história dessa mulher. Então, entre em contato com a gente para conhecer nosso trabalho. Eu acho que é tão importante poder abrir esse cenário, mostrar o quanto cada mulher pode, de fato, estar com a gente e ser parte de tudo aquilo que a gente está construindo. Aqui eu sempre digo, aqui a gente não faz nada sozinha. Né, o meu time é um time de mulheres e homens que trabalham comigo, eu falo que eu não sou super mulher, eu sou uma mulher, assim como qualquer outra mulher, que acredita no que faz, né, e acredita e ama. Então acho que isso faz toda a diferença, porque o nosso coração fala por nós muitas vezes e as pessoas sentem. Então acho que ser e ter essa verdade faz toda a diferença. Então fica aí a dica para você, o meu recadinho final, né. Déia, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Esse livro aqui, a gente vai bombar, hein, ó, volume 3. Vocês me aguardem, me aguardem. Mas sim, Déia,
Eu acho que você já fechou, assim, com chave de ouro, eu quero que fique a última mensagem que você deixou que foi linda, não vou nem pedir para você falar outra. Fechou. Tá bom? É. Deixo aqui uma mensagem especial para você. Se você não curtiu ainda o Instagram da Série Mulheres, vai lá no Instagram e curte. Apoia, por favor. Fora isso, tem também o canal do YouTube da Série Mulheres. Tudo é novo, a gente está movimentando bastante. Nos ajude, compartilhe, vai lá, assistir. Tem mulheres incríveis, dicas maravilhosas e tem também o Spotify, né, da Série Mulheres. Então, olha que delícia, tanta coisa inovadora e lá a gente fala de emoção, você viu aqui, né? Emoção, entrega, valor. Sabe aquele momento que você está na tua vida, que você não vê uma solução? Às vezes, quando você para ouvir uma mulher, e ela é de uma área que você nunca imaginou, e de repente você fala: "Poxa, tá aqui a solução, vou falar com essa mulher". Todas as mulheres da série Mulheres são acessíveis, e se não for, você manda uma mensagem para mim, porque eu mando uma mensagem para a autora na hora: "Olha, dá uma atenção, tá bom?". Então conta com a gente aqui do outro lado, nós estamos juntas, misturadas e juntas, como diz uma amiga querida, Andréia Pérez, somos mais fortes, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo.